Oi, gente! Oi, família! Olá. Então, a gente está aqui hoje gravando esse vídeo, né, que já era pra gente ter gravado há um tempão, pra dar algumas dicas, caso vocês queiram fazer uma viagem igual a nossa. Dicas de como chegar, de quanto gastar, onde ficar, que era pra gente ter feito durante o vídeo da viagem mesmo, mas que por algum motivo a gente não fez. Isso, então assim, chegar em Barreirinhas, você pode direto para Barreirinhas, é uma viagem de 16 horas de carro, ou ir passando por São Luís. Se você for direto para Barreirinhas, você vai passar por 3 BR diferentes. Hoje essa viagem não é possível porque existe um trecho no meio do caminho ali pelo município de Zedoca e Santa Inês que está intrafegável. Então a única forma hoje, a nossa viagem foi em julho, a gente está agora no início de agosto. O início não, a gente está no A gente está meio, no no final de final de agosto. agosto. Ainda está com o mesmo problema. O governo está mexendo, mas está intrafegável. A única forma de chegar é via São Luís, passando pelo porto de Cujupe, que Isso foi a mesmo. viagem que a gente foi. E chegando lá, assim, a gente vai pegar, tem que pegar a balsa, né? É importante ressaltar que lá eles não aceitam cartão, tá, gente? É só no dinheiro. Então tem que ir preparado. Isso, então assim, a nossa viagem foi de carro e essa é a primeira grande dica que a gente tem para dar. Assim, viajar de carro é muito bom, a gente gosta muito de viajar de carro. Viajar de carro, ele dá uma flexibilidade muito grande, flexibilidade de horário, flexibilidade de roteiro, flexibilidade de paradas, de viajantes. Então, a gente que escolhe para onde quer, quando quer e como ir. A gente não precisa fazer um roteiro, por exemplo, um passeio turístico ou seguir as normas da passagem de avião, enfim. Sem contar, assim, a gente vê uma coisa bonita na estrada, dá pra parar pra bater foto, coisa que a gente não ia poder fazer se tivesse de ônibus. Isso, situações especiais a gente pode fazer os ajustes necessários que a gente quiser. Então assim, a nossa viagem ela começou às que horas? Foi 4h30 da manhã, foi a hora que a gente saiu de casa. Eu acho que esse horário a gente optou como horário ideal porque a gente sai de manhã cedo e não tem muito carro em Belém, então a saída de Belém foi super rápida. E a gente vai pegando o pôr do sol ali por Santa Maria. O Quando chega nascer do sol. próximo tá. A gente pega o nascer do sol ali por Santa Maria, próximo de Capanema, mais ou menos em torno de Capanema. E lá pelas 8 horas da manhã, que é quando abre os locais que a gente pode tomar café, a gente já está próximo da divisa do Maranhão. Então é nesse horário que a gente parou num posto chamado Pombal 1 ou Pombal 2, que fica Bom, um pouquinho depois do Maranhão, na cidade de Boa Vista do Gurupi. E também é o horário que a gente está atravessando para o Maranhão já com a luz do dia, o que é muito importante porque as estradas do Maranhão não estão muito boas. Na verdade, tem alguns pontos que estão bastante ruins, sem asfalto, cheio de buraco, e que você tem que andar desviando ou pelo acostamento ou pela contramão e caindo no buraco a 10 vai quilômetros por derrapando. hora. Então, assim, dá para passar. Tem alguns pontos que tá bem trafegável, digamos assim, mas tem que ter uma visão boa, senão a gente cai no buraco ou acontece alguma coisa pior. Isso mesmo. E assim, ainda em relação a como chegar, tem alguns pontos importantes assim que a gente verificou, por exemplo. Quem está acostumado a ir para Salinas, a Capanema, Bragança, já tem isso de cor, mas se você não costuma sair ou nunca saiu, é importante, por exemplo, verificar duas bifurcações que tem no município de Santa Maria. A primeira bifurcação, ó, eu vou mostrar aí para vocês na tela. O que é importante atentar aqui é que você precisa saber o caminho que vai tomar
antes de chegar aqui, porque você pode se atrapalhar um pouquinho nesse ponto. Por que isso acontece? Porque quando você sai, quando você viaja, você está acostumado a usar o GPS. O GPS, ele sempre mostra o teu sentido como a parte da frente da tela. E a gente acaba confundindo a frente da tela como o norte, como a gente conhece no mapa. Então, quando a gente está viajando, a gente chega nesse ponto aí, você olha aqui para frente. Aí você vê que a BR ela está dobrando levemente para a direita, que é, na nossa intuição, o caminho de São Luís. Mas o GPS está mandando você pegar uma saída para a esquerda. Aí você pensa, poxa, São Luís está para minha direita, um pouco para frente, justamente para onde a BR está indo, mas o mapa está mandando eu sair. O que é que eu faço? A tua intuição é seguir reto para a direita, dobrando para a direita. Mas olha só, quando a gente corrige o mapa, o que acontece? Está vendo? Na verdade, a gente não está indo para a direita, a gente está indo para o sul, porque a nossa frente não é o norte, o nosso norte está para a esquerda. Então aí o correto é realmente seguir o GPS e sair da BR. Você vai entrar na outra BR saindo para a esquerda. E é importante lembrar que, apesar de parecer uma rotatória, ele não é uma rotatória, tá, gente? É uma bifurcação. Assim, quando vocês entram aqui, ó, tô mostrando para vocês. Quem chega rápido a 70 km por hora acha que isso é uma rotatória, mas não é. Aí você pensa, vou pegar a esquerda e vou entrar na rotatória e tenho a preferencial. Se você fizer isso, você pode causar até um acidente, porque não é uma rotatória. Você tem que pegar essa saída aí, ó, e parar, porque a preferência é de quem vem no sentido oposto. E aí você vai pegar a próxima BR e seguir caminho. Isso mesmo. E aí você segue pelo município de Santa Maria e vai chegar na próxima bifurcação. Essa bifurcação é muito parecida, apesar dessa outra bifurcação não parecer uma rotatória. Nessa bifurcação, você vai seguir reto a BR. Se você sair, pegar a saída para a esquerda, você vai entrar na PA que vai para Salinas. Então você segue reto, porque aí nesse momento você realmente está pegando o sentido do Maranhão. Você sai de Santa Maria em Capanema, vai fazer uma curva para a direita na entrada de Capanema. E você faz essa curva e continua reto na BR. Vai passar depois de Capanema, vai passar por Santa Luzia do Pará e Cachoeira do Piriá. Isso. Passando Cachoeira do Piriá, tem a divisa do Maranhão, né? Atravessa uma ponte que é sobre o rio Gurupi. Em seguida você chega em Boa Vista do Gurupi, que é onde tem o posto Pombal, é o melhor lugar para você tomar café da manhã, se você está indo na direção do Maranhão. Então foi lá que a gente parou para fazer nosso café da manhã. Gente, coincidentemente, quando a gente parou lá, estava chegando um ônibus. Tinha acabado de chegar um ônibus de turismo. Agora pense no tamanho da fila para a gente poder tomar nosso café. Isso, uma parada que ia durar 20 minutos, acabou durando quase 40, 45 minutos lá para poder tomar o café. Seguindo de lá, você vai passar na cidade de Maracassumé. Essa cidade, ela passando um pouquinho ela, você vai ter a entrada da MA 106. Essa MA é MA que vai lhe levar até o porto de Cujupe. Passa por umas cidades muito bonitinhas, que é Santa Helena e Pinheiros, que tem um caminho que a gente está mostrando aí para vocês, que é muito bonitinho. A gente parou, bateu foto, não foi? É um caminho de eucalipto. Isso, um caminho de eucalipto. Eu acho que é eucalipto, né? Muito bonitinho as árvores. Então, se a gente fosse seguir a BR até Barreirinha, a gente seguiria reto, mas logo em frente ela não está passando o carro, então a gente teve que dobrar nessa MA. Então passando um pouquinho de Maracassumé. Então é só seguir reto esse caminho e você vai chegar no porto de Cujupe. O GPS não tem erro, bota no GPS, não tem dúvida.
Pode ter uma dúvida um pouquinho quando passar no município de Santa Helena, que você passa dentro da cidade, mas o GPS Sinto mostra. muito. Infelizmente eu não sei como ajudar com isso. Ninguém te perguntou, Google. Então é esse o caminho para chegar. Então a gente foi, a gente optou não. Na verdade a gente nem optou porque é o único caminho possível, mas a gente poderia ter direto para Barreirinhas ou passando por São Luís. É muito melhor por São Luís porque é o seguinte, direto para Barreirinhas são 16 horas de carro. Indo por São Luís pelo Porto de Cujupe é mais agradável, além de mais agradável a viagem, ela é mais curta. O total da viagem são 14 horas. Você de Belém a Porto de Cujupe são 8 horas de viagem. Você tem 1 hora e meia para atravessar de balsa, 2 horas porque tem a espera da balsa. Então são 2 horas para atravessar para São Luís. E de São Luís para Barreirinhas são 4 horas de viagem. Então somando tudo aí dá 14 horas. 2 horas a menos do que se fosse direto. Numa viagem mais agradável você pode descansar. E assim, a gente optou também não por seguir viagem no mesmo dia. A gente optou por fazer uma viagem tranquila, chegar em São Luís no meio da tarde, passear um pouco em São Luís, descansar, né? Dormir para de manhã a gente seguir para Barreirinhas. Isso, aí 8 horas da manhã a gente pegou o carro, acho que foi 8 horas. A gente pegou o carro e foi para Barreirinhas, né? Aí, meio-dia mais ou menos, a gente já estava em Barreirinhas para fazer o nosso passeio já às 2 horas da tarde. Então, agora eu vou falar sobre o que fazer em Barreirinhas. A gente saiu de São Luís por volta de 8 da manhã e chegamos em Barreirinhas meio-dia. Chegando lá, a gente foi para um lugar que a gente iria se hospedar, né? Que a gente se hospedou na verdade. E lanchamos e o nosso passeio já estava comprado para a gente sair às 14 horas. E foi exatamente o que aconteceu. Às 14 horas, o guia foi buscar a gente lá na casa que a gente alugou, né? E o passeio é feito de jardineira, então ele já vai lá buscar a gente de jardineira. O que é a jardineira? A jardineira é uma Hilux adaptada, né? Na verdade é qualquer carro de tração 4x4. Na verdade são Toyotas, só tem Toyota. Então aí eles adaptam a parte de trás e colocam os banquinhos lá. E é assim, eles buscam a gente e vão buscar o restante das pessoas também nos seus hotéis. E aí depois que pega todo mundo, a gente vai para um dos portos para poder fazer a travessia, né? A gente faz uma travessia de balsa pelo Rio Preguiças. E aí quando a gente chega do outro lado, a gente já está dentro do Parque Nacional dos Lençóis. E chegando lá, a gente vai fazer uma trilha, um caminho, na verdade, de mais ou menos assim 1 hora. É uma estradinha, né, assim, de terra branca, na mata de Restinga. O passeio é bem divertido, balança bastante, a gente foi dando risada e tudo mais, e é bem legal. E aí chegando lá, os carros estacionam e tem uma duna de mais ou menos 30 metros. A gente sobe essa duna e chegando lá em cima já estamos nos lençóis. E é bem emocionante, assim, ver tudo lá de cima, sabe? É a coisa mais linda que tem. E no segundo dia nós fizemos um outro passeio. Na verdade, nós só fizemos 2 passeios. O do segundo dia foi bem legal também. E nós saímos de manhã por volta das 8 ou 9 horas, eu não lembro bem, mas eu acho que foi 9. Eles foram buscar a gente de novo lá onde nós estávamos hospedados. E a gente chegou no Rio Preguiças, né? E para pegar a lancha. E fomos direto para uma ilha, onde tem uma ilha já, para os Pequenos Lençóis. Que a minha filha estava te falando que era a Ilha dos Macacos, mas eu não me lembro bem o nome daquele lugar. Você lembra, amor? Como era? Era lá, foi antes de Mandacaru, era Vassourinhas. Vassourinhas. Aí lá tem uns macaquinhos, bem bonitinhos, né? E bem safadinhos também, porque se der mole, eles roubam comida mesmo que tiver na bolsa. Eles vão direto no zíper.
E de lá nós fomos para outro lugar, um lugar onde tem uma praia de um lado e a gente anda alguns metros e do outro lado é o Rio Preguiças. Agora o nome da praia eu não lembro de jeito nenhum. Caburé. Caburé é o nome do lugar. E aí lá eles têm almoço, mas assim, o que eu achei que não é muita vantagem, porque não dá pra tomar banho no rio, né? A praia, as ondas são muito fortes. Aí pra quem gosta, é uma boa. Então, assim, essas são as duas viagens principais de Barreirinhas. A principal viagem são os Lençóis Maranhenses. Existem dois circuitos dos Lençóis Maranhenses. O primeiro é o que a gente fez, é a Lagoa Bonita, mas também tem o circuito da Lagoa Azul. São passeios muito parecidos. O horário de saída é às 14 horas dos dois. O tempo de duração são em torno de 4 horas os dois. Os dois vão para os Lençóis Maranhenses, só que vão em locais diferentes. A grande diferença, assim, grande diferença não é grande diferença, mas tem algumas diferenças. O da Lagoa Bonita que a gente foi, ele pega uma parte mais alta dos lençóis, tanto que a gente tem que subir uma duna de mais ou menos 30 metros. Então, por isso a gente tem uma visão melhor dos Lençóis Maranhenses. Então, de início, assim, a gente tem uma visão espetacular de várias lagoas. E, em compensação, no da Lagoa Azul, o passeio é um pouco mais curto, não tem essa visão tão abrangente como da Lagoa Bonita, mas em compensação, o pôr do sol também é espetacular. Os dois são, mas o pôr do sol da Lagoa Bonita é melhor, além de o passeio ser um pouco mais fácil, digamos assim. Então tem esse passeio dos Lençóis, mas tem alguns outros passeios. Um deles foi que a gente fez. É um passeio de lancha no Rio Preguiças. Então ele vai passar por 3 partes principais lá, 3 locais. Um é Vassourinhas, que é um local cheio de bichinhos, muitos macaquinhos que interagem com as pessoas. Do lado desse local, de Vassourinhas, em Vassourinhas, do lado desse local onde ficam os macaquinhos, ficam os pequenos lençóis, que são 2 ou 3 lagoas lá, muito parecidas com lençóis, só que não na mesma proporção. Então, eles chamam de pequenos lençóis, apesar de não fazerem parte do parque. Em seguida, a gente segue para um município chamado de Mandacaru. Basicamente, o que tem em Mandacaru é um farol que a gente tem uma visão panorâmica do local, né? Então a gente vê de lá, a gente vê a praia do Caburé, vê a própria Mandacaru, o Rio Preguiças. Então, uma visão muito, muito bonita. Em seguida, a gente segue para Caburé. Caburé é uma praia, é uma espécie de península. Ela fica bem no meio entre o mar e o Rio Preguiças. Então, de um lado você pode tomar banho no Rio Preguiças, do outro lado você pode já tomar banho no mar. Seguindo um pouco mais, chegando no Caburé, você pode pegar ainda um veículo que eu esqueci o nome. Quadriciclo? Um quadriciclo. E bem para foz do Caburé, que é onde o Rio Preguiças se encontra com o mar. É assim, Caburé não é uma praia muito bonita, também não é um banho espetacular, mas vale a pena conhecer. É um local bem legal. Você olha para um lado do rio, olha para o lado do mar. Se você seguir adiante, você está no encontro dos dois. Assim, é bom conhecer. Eu gostei só pelo simples fato de conhecer. Outros passeios que tem lá, que talvez na próxima vez que a gente faça, que pode ser melhor, é ir até Atins. Atins é o outro lado de Caburé. Então, Atins é uma comunidadezinha mais afastada, que fica na beira do mar, fica no final, na foz do Rio Preguiças. De um lado é Caburé, do outro lado é Atins. E lá também em Atins já faz parte do Parque Nacional, fica dentro do parque, então é muito fácil chegar. Além disso, o caminho de Barreirinhas até Atins é muito bonito. Você passa pela mesma restinga que passa para chegar nos lençóis, você passa por dentro dos lençóis,
subindo e descendo as dunas, então é uma visão espetacular. E na volta ainda tem pôr do sol ainda para tornar o passeio mais bonito. Além disso, tem outros passeios lá que são menos conhecidos. Por exemplo, tem a descida de boia no Rio Formiga, tem explorar a região com quadriciclo, e tem alguns outros passeios, mas também não são os passeios principais, mas se você vai passar mais tempo por lá, talvez valha a pena fazer, porque deve ser interessante. A gente não fez, a gente realmente ficou só com os Lençóis, com o Rio Preguiças, e o nosso interesse talvez é fazer a TIS numa possível volta lá em Barreirinha, né? Então, onde ficar, né? Onde fica? Barreirinhas tem um monte de hotéis, tem vários hotéis. Para todos os Assim, bolsos e gostos. exatamente. Então, se você entrar no Booking, Trivago, tem vários aplicativos, você vai ter uma ideia, porque são vários locais, vários preços, depende muito de quanto você tem para gastar, depende muito de que experiência você quer tomar, então não vale a pena fazer. É fazer a pesquisa no Booking e escolher o melhor local. Mas assim, tem algumas coisas que a gente pode falar. Tem os hotéis que ficam dentro do centro urbano de Barreirinhas e tem os hotéis que ficam na margem do Rio Preguiças. São os resorts. Não só resorts, são hotéis mesmo, hotéis e pousadas. Esses hotéis e pousadas, eles são geralmente mais legais do que os hotéis urbanos. Por quê? Porque tem a visão do rio, eles geralmente são maiores, né? Tem ambientes que mais integrado com a natureza, né? E também geralmente tem acesso ao Rio Preguiças para tomar banho ou simplesmente para bater foto, enquanto que os urbanos são pequenos, são aqueles hotéis mesmo só para dormir. Claro que tem exceções, mas se o dinheiro está curto, que nem o nosso, e você está de carro, muito melhor ficar nesses hotéis na beira, na margem do Rio Preguiças do que ficar no centro. Tem um custo-benefício bom e tem um custo-benefício bom. Quanto custa? Valores. A gente optou por ir de carro não só pela flexibilidade da viagem, a sensação de aventura, de liberdade que a gente tem quando viaja de carro, mas também pelo custo. Viajar de carro é mais barato. Só não é mais barato do que viajar de ônibus, no caso de São Luís. Mas assim, é algo que não vale a pena, né, amor? Não vale a pena porque apesar de ser um pouquinho mais barato de ônibus, não compensa por conta da comodidade e flexibilidade que o carro nos proporciona. Isso, inclusive assim, tinha muitos outros lugares que a gente queria ir, que poderíamos ter ido por estar de carro, só não fomos pelo tempo. A nossa viagem foi muito corrida. É assim, a gente gastou no total R$ 650 de combustível na nossa viagem para 6 pessoas, mais 150 de manutenção do carro, revisão na verdade. De hospedagem, a gente se hospedou 2 dias em São Luís, 2 dias em Barreirinhas, e a média da hospedagem ficou em torno de R$ 40, que é a nossa média, né? Quanto custa de hospedagem depende da pessoa. A nossa média é essa, porque a gente não procura o melhor local. Aliás, a gente procura custo-benefício. Isso mesmo, sempre o mais por menos. Isso. Então, o melhor hotel que deu o mínimo de conforto para a gente, de acordo com o local que a gente vá, pelo menor preço possível, dando uma localização que, claro, não deixa a gente em perigo e deixa muito próximo de onde a gente quer ir. Então a gente ficou na média de R$ 40 por pessoa por noite, o que deu em torno de R$ 1.000 a viagem toda. Sobre a alimentação, assim, a nossa média de alimentação é mais ou menos isso, R$ 40 a R$ 50 por dia, por pessoa. Em torno de R$ 40, mas aí depende muito, né? Depende da situação da viagem, depende de com quem a gente vai. Por exemplo, na nossa viagem a gente foi com a mãe dela, com a minha sogra, que foi a primeira vez que viajou com a gente. Então a gente deixou essa economia um pouco de alimentação de lado. A gente frequentou restaurantes bons, comemos bem. Então
nesses dias, quatro noites de viagem, 5 dias, né? A gente gastou em torno de R$ 1.000 para 6 pessoas. Então também é um valor razoável, porque acabou um local, acabou compensando o outro. E tem vezes que a gente está com menos dinheiro ou quer gastar menos. A gente poderia ter gastado a metade disso se a gente não tivesse frequentado restaurantes, os restaurantes principais, digamos, restaurante da Orla. Você pode economizar muito mais comprando no supermercado e fazendo em casa. Quando você alugar a sua hospedagem, opte por uma hospedagem que tenha cozinha. Aí você mesmo faz seu café da manhã, você mesmo faz seu almoço, sua janta. É o que a gente faz, né? Se a gente vai num restaurante bom durante a noite, a gente come de dia em casa, onde a gente está, ou num restaurante mais barato. Então acaba não gastando muito. Então a gente gastou R$ 900, 650, R$ 800 de combustível. A gente gastou mais ou menos R$ 1.000 de hospedagem, R$ 1.000 de alimentação. Além disso, o que a gente gastou mais? Os passeios. Os passeios e... acho que somos. A gente não foi assim, não fez nada demais. Isso, os passeios, assim... os passeios do Lençóis Maranhenses, que são os passeios principais, eles são R$ 80 por pessoa, né? O passeio de lancha no Rio Preguiças é 90, só que aí eu negociei e ficou por 80. Então a gente gastou também aproximadamente R$ 1.000, 960 para ser exato. Se for o passeio de Atins, é um pouco mais caro, é R$ 120 o passeio para Atins. Então a gente gastou em torno, nessa viagem, né, em torno de 4.000 para 6 pessoas durante 5 dias, considerando tudo, né? Alimentação, então, passeio, tudo. Isso, então assim, 4.000 para 6 pessoas, dá quanto, amor? Dá 4 dividido para 6. Dá 650 mais ou menos para cada um, né? Em torno disso. Então, são 5 dias, com tudo incluído, R$ 650, valeu muito o passeio. Se a gente quisesse economizar, se você quiser ir, tá pouco dinheiro, dá para economizar sim. O nosso carro é um carro grande, automático. Um carro menor, manual, você vai conseguir gastar muito menos de combustível. Se você não fizer questão de almoçar no restaurante, na beira da praia ou na orla, como a gente fez, se você quiser, você puder também fazer seu café da manhã em casa não, onde você estiver hospedado, fazer uma das refeições lá, você já diminui esse valor de alimentação pela metade, né? Também tem a possibilidade de ir na baixa temporada. Na baixa temporada, esses passeios também estão um pouco mais baratos. Você pode negociar diretamente com o toyoteiro, que é o motorista da Toyota, ou diretamente com o barqueiro, em vez de procurar uma agência de viagem. Então dá para diminuir. No nosso caso, a gente gastou 4.000, deu 650 por pessoa. É um valor razoável, foi uma viagem muito agradável, muito bacana. Inesquecível. Minha sogra chorou, então assim, foi muito legal. E por R$ 650 por pessoa. Dá sim para economizar. Economiza durante alguns meses, dá para fazer essa viagem tranquilamente. Foi o nosso. Dependendo do valor que você tenha, você pode ter uma viagem melhor ou uma viagem um pouco mais econômica também, não vai mudar muita coisa. A viagem vai continuar sendo espetacular. Isso mesmo. E é isso. E essas foram as nossas dicas, tá? Mais dele do que minha, porque enfim, eu espero que vocês gostem e espero que seja útil para vocês. Então tá, valeu. E até a próxima. E a gente não gravou aqui. Não disse? Ah, não. Tu é doido.